Olá, vamos começar um salmo novo hoje. Vamos falar do Salmo 115. E eu queria te convidar a ler comigo este salmo. Diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome de glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. A prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, nenhum lhes sai da garganta. Tornam-se semelhante a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Eu quero ficar por aqui. Este salmo é um apelo à nação de Israel. Esse sempre foi o problema do homem, é lidar com aquilo que ele não vê. O homem tem muita dificuldade. Eu me lembro quando eu era criança, eu assistia às corridas de Fórmula 1 e a câmera focava no spoiler dos carros, aquela aba atrás, e a gente conseguia ver o vento sendo cortado por aquelas pás quando eles estavam imprimindo velocidade. E era interessante porque o vento a gente não pega ele, você não vê, ele é invisível para você. Mas ele está lá, ele existe, você respira ele entra dentro de você como forma de oxigênio, ele sai em forma de gás carbônico, mas ele está ali, não é? E quando eu olhei aquilo na corrida, eu achei aquilo fantástico, porque meus olhos puderam ver uma coisa que era até então invisível, mas em função daquela velocidade que foi imprimida pelos carros de corrida, e eu pude ver o vento, né? E aquela massa sendo expandida ali, ou comprimida pela velocidade daquele carro e por aquelas pás. E por que eu estou dizendo isso? Porque o homem ao longo do tempo sempre lutou muito com o fato de ter que lidar com um Deus que ele não vê. E Deus fez isso, e Deus age assim, já propositadamente. Porque o nível de relacionamento que Deus espera do homem com ele é pela fé. Nós somos chamados a termos um relacionamento de fé com Deus. E a fé, como disse o escritor aos Hebreus, é o firme fundamento daquilo que eu espero e não vejo. Eu não vejo, mas eu espero. A fé me faz confiar numa coisa que os meus olhos não estão vendo, mas que eu sei que é real, que eu sei que existe. E é interessante porque muitas pessoas dizem que são pessoas de fé e elas acumulam aquele monte de ídolos para quem elas olham. E é interessante porque isso não acaba, né? É difícil você chegar na casa de uma pessoa e encontrar um ídolo. Ele tem um, daqui a pouco ele já tem outro, ele tem outro, ele tem outro, e ele pega um patuá, ele pega um sal grosso, ele pega uma espada de São Jorge, ele pega outras coisas e ele vai ajuntando coisas para acreditar, para crer, porque a alma dele anseia por Deus, mas ele não quer admitir um Deus invisível. Ele quer um Deus que ele possa ver. Mas não é só isso. Esse Deus invisível é um Deus que ele não manipula.
E o Deus visível é o Deus que ele manipula. O Deus visível é aquele que ele põe onde ele quer. Então, os ídolos, as pessoas põem num determinado lugar da casa, num canto, outro põe em cima de um armário, outro põe em cima da geladeira, né? E o homem, ele sempre teve essa ambição de controlar Deus, de ter Deus na sua mão, no seu domínio. Eu me lembro que antigamente as moças que queriam casar, elas eram devotas de Santo Antônio. Então, quando o casamento demorava, elas pegavam o Santo Antônio e enfiavam num copo de cabeça para baixo, como que afogando o coitado do santo, né? Para ver se ele ia mais rápido aí com esse casamento. Era engraçado, né? Era insano, isso é absolutamente insano, mas alguém acreditava realmente que isso era verdade, que isso ia incomodar esse santo, esse Deus. Então, assim, a gente começa a entrar num nível de insanidade. Quando eu olho para as pessoas que vivem na prática da idolatria, elas são insanas. Né? Primeiro que elas mesmas produzem os seus deuses, elas constroem. Então, isso já perde a validade, porque um Deus que você construiu, né, já não é um Deus. Né? Ele já é um artefato, um produto da sua ideia, da sua imaginação, e você então construiu aquilo ali. Na Índia, né, na Ásia, especialmente, você vai encontrar ídolos de tudo que é jeito, porque é um povo que tem muita imaginação. Né? Os índios faziam aqui nessa região os seus ídolos com genitálias imensas, né? Como que adorando a fertilidade, adorando o prazer sexual e coisas desse nível. Então, assim, a gente vai, se você parar para observar, você vê que é pura insanidade. Né? E aí, às vezes, a gente vê até alguns intelectuais, né, dizendo que são devotos de... Eu vi outro dia o Jô Soares dizendo que ele é devoto de Santa Clara. Eu falo, não dá para acreditar que um homem que tem um nível de intelectualidade pode se acreditar num ídolo, numa coisa que alguém criou. E às vezes ele não tem a forma de barro, nem de madeira, nem de ferro, mas ele tem uma forma emocional. Às vezes o ídolo ele é criado em cima de um elemento emocional, psíquico, psicológico. Por exemplo, tem gente que acredita num Deus que é gentil, que é legal, ou que é violento, Então a pessoa fica imaginando, fazendo uma figura desse Deus e etc. O que eu quero falar com você nessa manhã aqui é que quando você abre a Bíblia ela tem esse papel de nos apresentar quem é Deus. Então, se eu quero conhecer a Deus, por que eu não vou no livro que Deus me deixou para que ele fosse conhecido? Por que eu tenho que ser tão arrogante de querer conhecer Deus do meu jeito e não aceitar conhecê-lo pelo caminho que ele criou, que ele estabeleceu, que foi a Bíblia? Né? E não tem justificativa para dizer que a Bíblia é um livro que a gente não pode entender. Todos podem entender. Se o teu coração for correto, se você quiser conhecer a Deus de verdade, a Bíblia vai te ajudar. E aí temos uma coisa incrível, que é a pessoa de Jesus, porque quando Jesus veio, ele veio para revelar o Pai. Ele veio revelar a Deus. Então, na pessoa de Jesus, nós temos a revelação de Deus. Então, a Bíblia é o caminho certo. Por isso que a gente toma a Bíblia. Agora, a Bíblia nos faz algumas advertências interessantes. Por exemplo, o texto começa dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome de glória. Então, o foco é tirado da pessoa. O foco não está em mim, está nele. A ele, ao nome dele.
Então, isso já me tira a possibilidade de construir qualquer coisa, né, e dar a essa coisa, essa forma, ou essa ideia, ou essa força, ou essa energia, seja lá o que for, né, a prerrogativa de Deus. Aí o texto diz assim, por amor à tua misericórdia e à tua fidelidade, porque diriam as nações onde está o Deus deles? As nações, que essa é a crise, porque do que ele está falando aqui? Ele está falando de Israel. Israel não tinha um ídolo, mas as nações tinham. Sei, no Egito, o Egito tinha inúmeros deuses, né? Tem um filme aí chamado Deuses do Egito, tá no Netflix, porque haviam deuses no Egito, né? Havia deuses em todos os impérios. A Babilônia era a mãe de toda a prostituição, porque tinha Deus para todos os dias da semana, como nós temos no catolicismo romano. Nós temos Deus em todas as culturas, seja ela grega, romana, persa, seja ela babilônica, egípcia, todas elas, seja aqui mais no nosso contexto aqui, asteca, inca, indígena, todas as culturas, todas as nações têm deuses, imagens, porque eles não conseguem conceber um Deus que não pode ser visto. Deus tem que ser visto. E eles não querem um Deus que tenha poder sobre eles. Eles querem ter poder sobre esse Deus. Então, eles falam em nome de Deus, eles se dizem deuses junto com esses deuses, eles manipulam as pessoas, eles vendem objetos, né? Eles comercializam esse Deus. Tanto é que se você for num ambiente de idolatria, numa dessas igrejas, você vai ver um monte de santo para vender lá, de tudo que é jeito. Tem santo até cravado de brilhante, de diamante, tem de gesso, tem para todo bolso, para tudo, porque isso é um comércio, né? Então isso já existia em todas as nações produziam isso, e alguns sacrificavam seus filhos para esses poderes, entidades, pessoas que eram dominadas por demônios e se autodenominavam deuses, entidades, e as pessoas então sacrificavam seus filhos para essas entidades e sacrificavam animais e bens e tudo para eles. Agora Israel não tinha, né? O Deus de Israel era o Deus invisível, né? É o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é assim. E a Bíblia faz aqui nesse texto, faz uma advertência, né? Que tudo, olha, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Deus não está na dimensão que o homem quer colocá-lo. Deus está no céu, de onde ele tem total autoridade e poder sobre tudo e sobre todos. Ele não está, e aí ele fala, ele não está na prata, ele não está no ouro, ele não está na obra das mãos dos homens, ele não está na habilidade do artista, ele não está num desenho que você possa fazer, ele não está numa música que você faz, ele está muito além disso. Ele está numa dimensão que nós não estamos. Que Deus é Espírito. Jesus disse isso para a mulher samaritana, que Deus é Espírito e aqueles que querem adorá-lo devem adorá-lo em espírito e em verdade. Adorar a Deus não se faz diante de um ídolo. Adorar a Deus é diante do Espírito, é em espírito e em verdade. Eu conheci um senhor que ele tinha dentro do oratório a foto da mãe dele. E ele orava
para a mãe, que já tinha morrido. Né? Não faz nenhum sentido isso. Mas ele amava tanto a mãe que ele transformou a mãe no ídolo dele. Agora, o texto está nos dizendo que Deus é o Deus invisível. Por que ele é invisível para mim e para você? Porque ele é espírito. E nós não temos essa capacidade de ver. Os nossos olhos não nos foram dados para ver o mundo espiritual. Os nossos olhos nos foram dados para interagir com o mundo natural, assim como nossos ouvidos, nossa boca, tudo isso para interagir com o mundo natural. Mas é interessante que o que o texto está dizendo é que quando nós passamos a produzir idolatria ou utilizar a idolatria, que são as duas coisas, isso fica claro. Olha aqui, ó. São os que fazem como os que neles confiam. Então, tanto quem faz o ídolo quanto os que confiam no ídolo, todos esses dois, até aquilo que era uma característica natural, até aquilo que Deus deu para interagir, ele perde. Porque o texto está dizendo que uma estátua, um ídolo, ele tem olho, mas não vê. Tem mão, mas não toca. Ele não tem tato. Ele não tem olfato. Presta atenção que o texto fala dos sentidos. Olha lá, ó. De prata e de ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca, não falam. Tem olhos, não veem. Tem ouvidos, não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Não é? Som nenhum sai da sua garganta. Então, quer dizer, primeiro que os ídolos, eles não têm sentido nenhum. Eles não têm tato, não têm olfato, não têm paladar, não tem nada disso, não tem espírito. Eles não podem se movimentar, nem podem falar. Né? Aí, na sequência, ele diz assim, se tornam semelhantes. Olha só, é um processo de degeneração espiritual. Se tornam semelhantes os que nele confiam e os que fazem. Então, tanto você que está produzindo ídolo, está fazendo até para vender, que está vendendo isso aí, como você que faz uso disso, a Bíblia diz que espiritualmente algumas coisas estão sendo destruídas dentro de você. Primeiro, a tua capacidade de ouvir a Deus, tua capacidade de falar com Deus. Você está perdendo tato, olfato, paladar. Não no natural. Não é disso que o texto está falando. O texto está falando que você vai perder o paladar de comer uma comida, ou a capacidade de tocar. O que o texto está dizendo é que espiritualmente você não vai ter mais a capacidade de tocar nas coisas de Deus, de receber as coisas dele. E quando você recebe, você não vai perceber. Deus vai falar, você não vai ouvir, porque você vai estar como ídolo, você vai estar surdo. E aí a pessoa fala assim, olha, Deus falou comigo, foi tremendo, eu ouvi a voz de Deus. E você vai falar assim, esse cara é louco. Né? Porque é assim mesmo. O surdo, quando vê um monte de gente dançar, ele pensa assim, esses caras são tudo loucos. Né? Você imagina, um surdo vendo o povo dançando, fala que esses caras são malucos. Mas que ele não ouve a música. Né? Então, a pessoa começa a perder essa capacidade de interação e de conhecimento de Deus por causa da idolatria. É incrível que os nossos olhos se fecham. A pessoa lê a Bíblia e não entende. Quando uma pessoa se converte e ela se arrepende dos seus pecados, ela deixa a idolatria, porque é isso que o povo está falando. Todo mundo tem ídolo. E as pessoas estão dizendo, onde é que está o teu Deus? Cadê o teu Deus? Porque a pergunta deles é no sentido de, nós temos o nosso é Dagon, o nosso é São não sei o que lá, o nosso é... E o de vocês? Cadê o ídolo de vocês? Cadê o Deus de vocês? Nosso Deus está no céu, de onde ele
domina sobre tudo e sobre todos. O nosso Deus continua nos falando e a gente ouve. Ele nos toca e a gente sente o seu toque. A gente interage com Ele, porque Ele nos deu essa capacidade. Então, o que o salmista está dizendo para o povo de Israel é para o povo de Israel não querer ter o que os outros têm, porque o que eles têm é maior, é especial. Né? E o homem quer andar com alguma coisinha assim, eu sei que quer, isso é da natureza humana. O homem quer alguma coisa para ele acreditar, para dar. Né? É aquele pai que chega e fala: ó, filho, põe essa corrente no teu pescoço, ó, isso aqui vai te dar força. Né? E aí tem um santinho lá, onde você for, isso aqui vai ser proteção. E a pessoa começa a acreditar que aquilo é verdade. E dá para ela autoconfiança. As pessoas fazem por isso. Só que isso degenera o caráter dela, porque isso afasta ela de conhecer o Deus verdadeiro, porque esse Deus é falso. Então, Israel, confia no Senhor, Israel. Confia em Deus. Você não precisa de um ídolo, não. Você tem um Deus que fala com você. As pessoas estão perguntando, né? É interessante que dentro da igreja evangélica você entra e não tem ídolo nenhum. Né? Onde é que está Deus aqui? Deus está dentro da gente. Porque é onde Ele veio habitar, Ele veio morar dentro de mim e de você. Deus não está do lado de fora. E Deus não está em nenhuma dessas coisas. Por isso que a gente não usa muito a cruz, assim, o crucifixo, né? Porque Jesus nunca fica do lado de fora, tem que ficar do lado de dentro. Por que a gente não pendura um Cristo no pescoço? Tem gente que gosta de pôr uma cara que fizeram de Jesus aí, que nem é de Jesus, uma carinha de Jesus com uma cruz, eles põem para o lado de fora, ele pega uma cruz com Jesus crucificado, é o crucifixo, eles põem aqui. Irmão, esquece isso aí, põe isso para o lado de dentro, né? Jesus tem que estar do lado de dentro, não do lado de fora. Enquanto ele estiver do lado de fora, você não vai conhecer. Agora que você arrancar esse troço aí e você falar: não, Jesus entra aqui dentro, e você começar a crer num Deus que é invisível, mas que é real, que fala com a gente, que toca a gente, que inspira a gente, que dá alegria a gente, que quando a gente come a sua palavra, a gente sente o gosto dela, a gente degusta essa palavra maravilhosa dele, que é o pão que é alimento para mim e para você. Então é diferente. Agora, eu sei que para algumas pessoas eu falo isso, ela não vai entender. Ela não vai entender porque talvez você já esteja num processo já degenerativo. Talvez você já esteja num processo onde você já não sente mais nada, não ouve mais Deus falar, não ouve nada, você só fica naquele santinho que você criou ali, que deram para você, e você está acreditando nisso. Eu vou te dizer, meu irmão, olha o que a Bíblia está dizendo. Se você ama a Bíblia, se a Bíblia é a tua palavra, não importa a tua religião. Se você tem uma Bíblia, a Bíblia é tudo igual. Vai lá para o Salmo 115, você vai ler. Está aí na sua Bíblia. Né? Então, a orientação do salmista aqui diz assim: Israel, confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. É em Deus, esse Deus vivo, invisível, mais real, que nós confiamos. Nós não temos nada dessas coisas, não precisamos nada disso, porque Deus é conosco. Tá bom? Deus abençoe sua vida, viu? Sem querer ofender ninguém, mas falando a verdade da palavra. Né? Nós não estamos aqui para mentir para ninguém, nem para agradar ninguém também. Né? Se eu ficar agradando algumas pessoas, eu não posso libertá-las, nem posso ajudá-las. Eu tenho que tirar você daí, da escuridão, e trazer você para a luz. Então, faça como Deus ensinou o povo de Israel. Né? Limpa a tua casa de tudo isso aí, e deixa o Deus verdadeiro ser o Senhor da tua vida. Beijo no teu coração. Deus abençoe sua vida.